Você falou que as suas maiores posições eram BB Seguridade, Santander, Banco do Brasil, Taurus. Eram suas principais posições. Mudou? Continua sendo assim. Boa. Taurus acabou aumentando um pouquinho. Acho que deve estar entre os top 3. BB Seguridade ainda é de longe a primeira posição. Depois vem Santander. Provavelmente Taurus já agora, né? O Banco do Brasil também tá ali no top 5. Boa. E Cosan também despontou. Nem tinha percebido. Cosan também tá... O que vocês estão achando de banco, né? O Banco do Brasil subiu muito agora. Você tinha posição em Banco do Brasil, não tinha? Tenho. Você ainda tem? Você também tem? Tenho também. Você tem, né? Tenho. Minha terceira maior posição. O que vocês acham? Eu, como trabalhei em banco, eu acho que vai muito na sua linha você conhecer as coisas por dentro te dá um conforto, um entendimento maior dos negócios. Como eu entendi de banco, até um tempo da minha vida, assim, sei lá, 60% da minha carteira era banco e serviços financeiros. Hoje já não é mais. Mas o que vocês estão achando? Tá legal? A empresa ela tem chance de continuar bem? Como ela é vinculada ao governo, né? Como que vocês estão vendo tudo isso? Eu, particularmente, acho uma merda, né? Porque eu queria R$30 de novo, né? Não queria 50. Mas faz parte, é sempre assim, né? O papel ficou largado lá 2, 3 anos. De repente, olha só, voou, né? E aí agora todo mundo nos pergunta, e agora, Banco do Brasil, ainda dá tempo? Adoro. Né? Sabe assim, vem aquela capa de YouTube. Ainda dá tempo? Ainda está barata? Para onde vai? Né? Então, assim, muito, muito difícil a gente saber para onde vai, né? Fato é, se você olha múltiplos, ainda parece barato. Mas eu, particularmente, acho que já ficou um pouquinho mais apertado em termos de margem de segurança, né? Eu acho que a gente sempre tem que levar em consideração que o fato de ter relações com a União é sempre um fator de risco que não pode ser negligenciado. Então, você pode optar por riscar isso da sua carteira, quer dizer, não invisto em empresas estatais, ou você pode optar por colocar isso no preço. E é o que geralmente a gente faz, né? Então, a gente aceita esse tipo de papel, né? Que são empresas de boa qualidade, né? São empresas que não vão quebrar. Então, imagina, o dia que o Banco do Brasil quebrar, como já quebrou, o governo teve que recuperá-la, né? Então, o dia que o Banco do Brasil falir é porque o Brasil já foi faz muito tempo, né? Então, tá meio que muito correlacionado uma coisa com a outra, né? Agora, tem muitas fortalezas no banco, né? Quando a gente olha fundamentos, né? Então, o mix de carteira é muito forte em rural, né? E claro que a gente sabe que o rural sustentou o país aí nos últimos 2, 3 anos. Então, é evidente que eles conseguiram aí, né? Ao contrário dos outros peers, conseguiram aí surfar uma boa onda durante esse período, né? Então, acho que essa composição de carteira também é muito importante o investidor estar ciente, né? Porque, obviamente, cada cliente vai ter um perfil de risco, consequentemente, vai ter uma provisão ali, né? Uma PCLD diferente, né? Para cada grupo, né? Então, acho que o Banco do Brasil tem tudo para continuar, assim, num bom nível, rodando a um bom nível operacional, cara, mas... É complicado, né? A pessoa vai atrás quando já subiu 60%, 70% no ano. Né? Esse ano subiu 27%. Cosan hoje é basicamente Vale? Se é basicamente Vale o case? Não, a Raizen. Eles fizeram um financial call sim. gigantesco em Vale. Verdade. Ela não replica exatamente o movimento de Vale. Eu percebo que é diferente, mas... Os fundamentos no final acaba sendo Vale porque eles estão super alavancados, né? Eles compraram 5, 6 bi de Vale usando... Eles usaram as coisas deles como garantia para o banco. O dividendo das empresas deles para eles, né? Para holding em garantia. É muito maluco. Eu olhei aquilo lá e falei, caraca, vontade de fazer igual, porque eles estão comprando algo sem dinheiro. Sem dinheiro. Estão se financiando, né? Estão se financiando com fluxo. Mas o cara é bom, né? Acho que desde o começo acharam que o... Eu não lembro o nome dele, mas... Ometo. Beleza, vou chamar ele de Rubens também. O mito. Eu entendi, o mito. O Rubens, acho que desde o começo da história dele, o pessoal meio que considerou ele meio maluco, né? Assim, ele é doido. Aí ele mostrou que ele traz resultado e ele é foda, né? Então, eu assumo que ele sabe o que ele tá fazendo, assim. Achei bem legal a estrutura que ele fez e ele deve saber o que ele tá fazendo, assim. Eu não questiono isso. A holding tem uma diretriz muito clara que é investir em negócios que são irreplicáveis no Brasil, né? Vale é um negócio irreplicável. E, obviamente, que agora a empresa vai sofrer um pouquinho na marcação ao mercado desse derivativo, né? Porque ele travou num preço, Vale despencou desde então, né? O que não quer dizer que ele tenha feito um mau negócio, né? Honestamente, assim, tem um time fantástico lá. Com certeza ele viu muita simetria entre preço e valor, né?
Então, se sentiu à vontade e travou naquele preço. Enfim, ossos do ofício, né? Acontece com... Não dá pra você acertar o pi da mosca, né? Voando, obviamente. Pelo menos ele tá travado, né? As puts dele da operação cobrem a queda. Sim. Só que o ideal dele é que a coisa subisse, né? Que é onde ele ganha dinheiro. É onde ganha dinheiro, exatamente. Enquanto não... Enquanto não desalavanca... Seria bom que a Vale subisse, mas tá longe de ser exclusivamente Vale, cara. Entendi. Acho que Raizen é um puta case lá dentro, assim, você tem eles conseguiram reunir um portfólio de companhias em segmentos muito interessantes e que tem sinergias entre si, né? Então você tem a Compass, que é exclusivamente de gás, debaixo da Compass você tem a Comgás, inclusive. Você tem a Raizen, Move, que é uma joint venture com a Shell. Você tem a Move, lubrificantes. E você tem a Rumo, logística, né? Que é a maior ferrovia do Brasil. Antiga ALL, que eles compraram praticamente falida. Fizeram várias subscrições e tal. E hoje é um baita de um negócio, ainda muito dependente de investimentos. Então, é muito intensiva em CAPEX. Mas que conforme o tempo for passando... ela vai diluindo isso e vai ter uma rentabilidade sobre esse capital investido, acho que em níveis muito interessantes. Eles têm também outros negócios associados, eles têm a Radar, que é uma holding dona de terras agrícolas. Então, é uma baita de uma empresa. Assim, a gente está bem diversificado em setores que a gente gosta muito, né? Assim, que não necessariamente é uma empresa best, mas que investe em setores best. Tem muita conexão com setores best. Então, gosto bastante do que optei por Cosan ao invés de me expor individualmente nesses negócios. Eu acho que eles estão melhores distribuídos dentro de um portfólio. Né? Vocês têm alguma coisa hoje que tem uma margem de segurança muito grande, que vocês estão gostando do caso, que ainda não subiu? Existe alguma coisa que vocês veem hoje que é muito legal? Tem poucas coisas que ficaram para trás, né? Eu ia falar isso, eu não tô comprando nada, eu tô parado. Eu, particularmente, eu tenho uma ordem no VAC lá de Taurus a 14,50 e rezando para bater, sabe assim? É uma posição que eu tenho feito aí nos últimos 2 anos, aumentei bastante, já deve estar entre as top 5 aí da carteira, né? E isso que é legal, porque você vai rebalanceando conforme você vai fazendo novos aportes. Não necessariamente você precisa, por exemplo, quando eu vim aqui falei de Banco do Brasil, falei de BB Seguridade. Obviamente que essas empresas tinham uma importância maior na carteira. A BB Seguridade chegou a quase 60% da minha carteira. Legal. Caiu bastante, né? Pois é, então isso não me preocupa. Mas subiu muito antes de cair. Subiu muito antes de cair, enfim, mas não é nem isso que importa. Que assim, o fato de eu ter aportado em outras empresas, automaticamente isso criou um rebalanceamento natural e hoje ela é 30% da carteira. Ainda é muito importante, paga um bom fluxo de dividendos para mim. E é o que me dá, inclusive, esse fôlego, né? Esse caixa para que estou guardando agora para um momento de oportunidade. E é legal que a oportunidade vem quando a gente menos está esperando, né? Então, eu acho que Taurus é um caso, assim, não é uma novidade para ninguém, né? Também faz uns 2 anos aí que eu tô aos pouquinhos, o jacaré tá né, abocanhando de pouquinho em pouquinho, né? E vai encher o papo aí, sem dúvida. Mas, assim, eu acho que é uma das poucas coisas da minha carteira, particularmente, que eu vejo, assim, com bastante eu diria bastante a mesma coisa. desconto. Eu acho que a Taurus é uma delas, também é a posição que eu tenho. E as 2 últimas ações que eu comprei foram Taurus e Vibra Energia. Só que Vibra subiu muito desde que eu comprei também. Eu tive Vibra também. Ela chegou a R$13 recentemente, agora está 18. Bizarro. Então, é uma que, assim... Uma coisa que com pouca liquidez, né? Aumentou muito, viu? Pô, você pega um Taurus pra mim, bicho, era um mico em 2018. E, pô, tu vai lá e pau, o negócio explode. Aí você pega o Unipar também, que tava... né? É que o mercado explode. Tem uma coisa que acontece com uma certa frequência. Uma coisa que sempre acontece é as pessoas formam verdades absolutas sobre algumas empresas. Então, Taurus. Quando você olha Taurus há 5 anos, 7 anos atrás, o que é Taurus? Empresa quebrada, arma que dispara sozinha, jogatina, não sei o que lá. É isso. Isso é Taurus. O que é a outra empresa? Aí o outro estereótipo. Warren Buffett investiu em IRB. Mano, tudo mentira, tipo, sabe? Então, eu acho legal quando tem essas verdades absolutas, que a gente tem a possibilidade, muitas vezes, de desmontar essa narrativa, né? E como que você faz isso? Indo atrás de informação que ninguém vai.
Você vai lá visitar a fábrica, dá um trabalho danado, às vezes, aquele puta calor, não sei o quê, gastar sola de sapato e tal. Mas você consegue, às vezes, identificar algumas coisas que a pessoa que está do lado do computador, está atrás do computador e está falando tudo isso, ela não tem condição de identificar. Então, eu acho que é interessante quando você vai atrás de... Você falou do óbvio, né? É que pra mim não é, entendeu? Então, mas muitas vezes Taurus você não era indo óbvio. atrás dessas informações, você enxerga obviedades que as pessoas não estão enxergando. É que acho que Taurus está num momento muito diferente do que estava em 2018. Né? Hoje não sei nem se eu consideraria mais um turnaround. Quer dizer, a empresa que paga dividendo não está em turnaround. Sim. Não, pra mim é um case, entendeu? Exatamente. Você... Tem uma tese, foi um turnaround, bem sucedido, diga-se de passagem. Agora a empresa está entrando numa fase, cara, de crescimento, de encontrar outras avenidas para suprir, obviamente, essa queda de receita aqui no mercado doméstico, né? Porque enquanto não tiver uma definição sobre a política desarmamentista, né, as leis, enfim, dificilmente algum lojista, algum distribuidor vai fazer uma grande compra, por exemplo. Né? Eles se anteciparam muito no ano passado, antes da eleição. E agora, obviamente, está todo mundo meio que na inércia esperando ver o que vai acontecer. Então, a empresa não pode dar esse luxo. Né? Eles têm que buscar outras avenidas aí para dar uma diversificada no mix também de receitas. Né? Então, acho que é outro momento. Né? Eu acho que o investidor ainda de Taurus está muito preso a essa narrativa de o governo Lula não gosta de arma, então a empresa nunca vai prosperar. Bom, boa Quem parte fala das isso não conhece a empresa. Pois é, não sabe que mais de 80%... Teve um zoom disso, né? De taxar, de ir pra cima, taxar, fazer inviabilizar algumas coisas. O Bolsonaro foi um governante que foi muito, assim, combativo a Taurus, né? Sim. Todo mundo falava, governo Bolsonaro, Taurus vai bombar. Não era por aí. Pelo contrário, ele falava sempre de trazer concorrentes de fora. Né? Então, de novo, mais uma daquelas narrativas que se cria e ninguém vai a fundo para saber o que é a verdade por trás dessa verdade absoluta aí que se criaram. Exatamente. Então, eu acho que hoje é um case que eu vejo como muito óbvio, assim, diante das várias evidências de que a empresa é uma boa empresa, eles conseguiram passar um desafio que foi bem difícil, né? Eu acho que daqui em diante tem muito valor ainda para destravar, né? Em determinados momentos você tem que confiar também. É que o pessoal adora o turnaround. Será que hoje será um turnaround? Será que... Mas é que tá, o turnaround... Eu senti uma... Já tô ajudando ali o pessoal. Já tô Não. dando a resposta. O turnaround, ele é um caso mais complexo, né? Muito. E a pessoa que está começando, a pessoa que ainda não conhece muito bem, não deveria se meter nisso, sendo muito sincero. Porque a chance dela perder dinheiro é muito maior do que a dela ganhar. Principalmente se ela não entende, se ela está começando. Ela depende de eventos futuros acontecendo para a tese dela ser validada. Quando você simplesmente, muitas vezes, tem uma empresa ali que está pesando algum fator momentâneo, fazendo ela ficar bem descontada em relação ao seu valor, mas ela está com as finanças saudáveis, ela não está alavancada, ela está vendendo, entendeu? Capital de giro tá ok. Então, eu acho que a minha recomendação, se eu pudesse, era para a turma que está começando, fugir dessas encrencas. Você não precisa disso. Boa. Auren, sim, o Bares tem também. Montou uma posição, tem 1 ano mais ou menos que a gente está montando essa posição. Auren é a mineradora? Não, energia, Auren geradora. É a antiga CESP. Geradora de energia. De antiga CESP. Vai completar 1 ano agora que ela fez e Isso, CPP, né? CPP, fez a reorganização societária, né? Incorporaram a CESP e se transformou em Auren, né? Quer dizer, uma empresa que está capitalizada e que está buscando agora também, de novo, diversificar o seu mix de receita, né? Adoro essa frase, mix de receita. Bonito. Então tá buscando aí, inclusive em outros segmentos, né? Já anunciaram aí que provavelmente, se houver alguma oportunidade, eles entrariam em transmissão. Então, que eu acho faz bastante sentido, né? Legal. Então, acho que tá descontado, mas é um papel que nesse momento a gente não tá comprando. Essa posição já foi montada e agora essa manutenção aos pouquinhos, né? Vai comprando. O que vocês acham da Eletrobras hoje? Olha, eu acho que tem perspectivas muito interessantes pela frente. Hoje foi o Eletrobras Day, inclusive, a gente não conseguiu participar, mas tivemos acesso ao material. E algumas coisas que estão acontecendo na Eletrobras privada mostram que ela está caminhando num sentido muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a empresa em 2016 tinha 17 mil e poucos funcionários.
ela está com 8 mil. Jura? Cortou 50%. Uau. Em 2016, ela espaço, tinha... né? 173, se eu não me engano, SPS, Sociedades de Propósito Específico, que são aqueles CNPJs que elas têm individuais de cada projeto específico. E cada um tinha o seu cada um tinha a sua diretoria, o seu conselho, blá, blá, blá. Nossa, era um cabide de 170 e pouco, eles estão caminhando para 30 no ano que vem, estimativa 2024. Entendi. Então, assim, e aí o pessoal fala, poxa, mas a Eletrobras aumentou o salário da diretoria, do conselho, não sei o quê. Eles cortaram cargos de gestão pela metade. Muita gente saiu. E o time que está lá hoje, liderado pelo Wilson Ferreira, são pessoas de mercado, são pessoas que já têm um histórico de competência no setor. E para você ganhar o campeonato, você tem que ter um time bom. E jogadores bons custam caro. É inevitável. Agora, que você fala... Perdão, continua. Não. Assim, eu acho que olhando para valuation, na minha visão, a Eletrobras ainda é uma das mais descontadas do setor elétrico. Entendi. Por que você disse Eletrobras privada? Ainda tem um pedaço... Ela se tornou uma corporation, né? Que antes e depois. Você está falando antes e depois. Antes e depois, Entendi. Não, mas sabe que, tipo, eu concordo totalmente. Eu falei, cara, coloca a grana lá porque, assim, ela vai sair de uma estatal que a gente, né, por histórico, sabe que tem problemas de gestão para um negócio, assim, corporação, privado, que visa lucro, sabe? Não tem erro, o negócio vai acelerar, vai dar bom. Então, assim, acho até que é uma oportunidade. Agora, quando a gente olha sob a ótica do dividendo, aí não é um yield tão interessante. Sim. Entendi. A gente compraria abaixo de R$30 ali, ficaria mais atento nesse nível de preço. Entendi. Boa. Eu acho que o que pesa para mim também em Eletrobras é o fato dela distribuir, anunciar uma vez ao ano, né? Uhum. Eu particularmente prefiro empresas que tenham uma cadência, né, trimestral ou pelo menos semestral, no mínimo. Uma frequência maior. Uma frequência maior, né? E o que será que aconteceu, né, para que Petrobras subiu 44 e Banco do Brasil subiu 27? O que vocês acharam? E Petrobras pagando um dividendo muito alto, né? E ele até cogitou cortar e não cortou? E o que vocês acham de tudo isso, assim, principalmente esses dois ativos aí? Se a gente for pegar, né, os números aí em termos de índice, foram os dois papéis praticamente que sustentaram essa alta dos últimos 3 meses. Né? Acho que eu vi um valor, alguma coisa do tipo, o responsável por mais de 65% foi Petro e Banco do Brasil, né? Porque eu acho que primeiro eram ativos que estavam ali largados, vamos dizer assim, né? O pessoal meio que vendo o que vai acontecer para depois tomar uma decisão. Então, toda vez que você tem uma certa incerteza no mercado, obviamente que isso vai inevitavelmente se refletir no preço. Agora, cabe ao investidor calibrar, entender, ter a percepção de que será que houve um exagero por parte do mercado nessa percepção? E aparentemente foi isso que aconteceu. Então, disse isso uma vez, foi até criticado. Imagina, tá falando bem do Lula. Eu falei, não é isso, gente. O governo não precisa ser bom para a Bolsa subir. Basta ele ser menos pior do que todo mundo estava esperando. Então, foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, a gente pintava o cenário do caos logo depois das eleições. Então, você tinha um cenário ali de guerra que aparentemente não vai ter um fim tão rápido, de Ucrânia e Rússia. Você tinha condições climáticas adversas, né, também na Europa. Então, temia-se muito a questão energética lá. E você também tinha uma iminente, todo mundo dava como certa já a recessão nos Estados Unidos. Todas essas 3 coisas hoje parecem estar sendo simplesmente ignoradas. Não são mais um problema. E continuam aí, né, no radar dos investidores, mas simplesmente não fazem mais preço. Por quê? Todo aquele cenário do caos, todo aquele medo, desespero, deu lugar agora, inclusive, ao contrário, um lugar de esperança, de, poxa, parece que o pior já passou, parece que realmente não é tudo aquilo que eu esperava, né? E, obviamente, o que fica mais largado, o que fica com múltiplos mais descontados, acaba, inevitavelmente, recebendo um fluxo, né? Você tem também essa questão de estrangeiro e institucional agora estão vindo nessa toada de puxar a bolsa, né? Então, os fundos multimercados, os FIAs, enfim, que não conseguiram surfar, estão chegando agora e vão querer surfar e provavelmente essa alta pode ser que se prolongue por conta disso. E, obviamente, quais são os papéis, os principais papéis, né, que conseguem receber esse fluxo? Inevitavelmente, Petro e Banco do Brasil, né? E Vale também, acho que tem surpreendido, mas o contrário, né?
Sim, você tem praticamente todas as casas e bancos recomendando Vale e o papel não anda, né?